apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. De eternidade a eternidade, de geração a geração, nunca é vencido. Alto, mais alto, alto, mais alto, reclamamos o teu nome. Alto, mais alto, mais alto.
Querido, eu quero convidar você que está passando por uma dificuldade, passando por algum problema, passando por alguma luta, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Mas em especial, eu quero convidar você que está passando por uma dificuldade financeira. Eu quero convidar você que está procurando por um emprego, você que talvez quer empreender por um negócio, você que talvez tenha uma conta para pagar e não tem o dinheiro, ou você que quer melhorar a sua vida financeira. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque desde lá de casa Deus já estava tocando no meu coração sobre isso. Antes de eu sair de casa, o Espírito Santo já estava falando no meu coração. E tem pessoas que Ele quer fazer romper na vida financeira. Deus não quer que nós vivamos uma vida de miséria. Deus, Ele não é o Deus da miséria, Ele não é o Deus da escassez. Mas Deus é o Deus, nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, é o Deus da provisão. Nós devemos colocar o nosso coração no Senhor, devemos colocar a nossa vida no Senhor. Eu sinto que Deus quer tocar na vida financeira de algumas pessoas aqui nessa noite. Talvez você tenha um sonho financeiro que você ainda não tem vivido. Quero convidar você a vir aqui à frente. Jesus, eu coloco a vida desses jovens nas Tuas mãos, Pai. Jesus, nós não fomos chamados, Pai Deus, para viver na pobreza, Pai Deus, para viver na miséria, Jesus. Pai, nós somos filhos do Senhor, Pai. Deus, eu não oro por ostentação, Pai Deus, o Senhor também não quer ostentação, Pai. O Senhor também não busca que nós vivamos na luxúria, Jesus. Pai, vivamos esbanjando, Pai Deus, mas o Senhor fala na Tua palavra sobre uma prosperidade, Pai. Deus, o Senhor fala na Tua palavra sobre comportas dos céus que serão abertas sobre as nossas vidas, Pai. Oh, Jesus, o Senhor fala na Tua palavra, Deus. Deus, sobre o justo nunca mendigar o pão, Pai. Jesus, é sobre esse estilo de vida, Pai. É sobre esse estilo de vida, Pai. Um estilo de vida abençoador, Pai. Um estilo de vida não que foque em receber, Pai, mas que foque em compartilhar, Jesus. Eu sinto que tem pessoas aqui que têm focado no receber, Pai. Focado no receber, o que eu posso receber das outras pessoas, o que eu posso receber das outras pessoas, Pai, mas o Senhor hoje vira a chave, Jesus. E o Senhor ativa algo, Pai Deus, que vai fazer elas serem compartilhadoras de bênçãos, Pai. Deus, elas vão ser ofertantes, Pai. Talvez hoje, Pai, não tenha como pagar uma conta, Pai. Talvez hoje não tenha como comprar um lanche no final do culto, Jesus. Não tenha como fazer uma viagem, Pai. Jesus, mas o Senhor nos chama para ser compartilhadores, para ser abençoadores, Pai. O Senhor não chamou Abraão para sair de terra em terra, Jesus, pedindo. Mas o Senhor disse que Ele abençoaria as nações, Pai. Que dele abençoaria as nações, Pai. E é sobre isso, Jesus. É sobre nós sermos abençoadores, Pai. Deus, é sobre nós termos, Pai, para podermos compartilhar com aqueles que estão precisando, Jesus. Pai, então derrama sobre a vida dos meus irmãos aqui, Jesus. Derrama, Pai, aquele que precisa de um emprego, Pai. Deus, que a resposta venha essa semana, Jesus. Pai, aqueles que querem empreender, Pai, mas têm encontrado dificuldades, Pai. Uma mente criativa, Jesus. Uma mente empreendedora, Pai. Derrama sobre nós, Pai, uma mente empreendedora, Pai. Levanta pessoas aqui, Pai Deus, que às vezes tem uma mentalidade só de ser funcionário, Pai. Mas o Senhor está chamando para empreender, Pai. O Senhor está chamando para abrir um negócio. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A prosperidade do céu, Pai. A provisão do céu, Pai. Um estilo de vida do céu, Pai. Um estilo de vida do céu, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus, meus Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém, Deus. Aleluia, querido. Você pode aplaudir a Jesus? Ele é vencedor em todas as batalhas. Amém? Pode se assentar um minuto. Eu não sei. A pessoa que ia pregar foi embora. Eu vou inventar uma pregação. Mentira. Tá bom. Oi? Hã?
Bem, queridos, então hoje nós vamos começar nossa série de mensagens. Quem sabe o nome da série aí? Tá aqui, ó, quer ver? Vai aparecer no 3, ó. 1. Não vai aparecer, não. Ou vai. Mas nós vamos começar nossa série de mensagens. Por que você sentou, Fia? Vem cá, só tô enrolando aqui até você vir. Cristão ateu. Vão ser 5 mensagens. Hoje nós vamos começar nossa primeira mensagem, né? Vai ser muito top. É uma série muito top. É baseada num livro chamado O Cristão Ateu. E a gente lançou lá umas caixinhas de perguntas. Vem aqui do meu lado, meu amor. E algumas pessoas colocaram lá, né, o que achava, né? E hoje nós vamos começar a descobrir o que é esse tal de cristão ateu. Amém? Então vamos orar pela vida da Charis. Ela vai estar abrindo essa série, ninguém melhor que ela. Mulher de Deus, abençoada. Né, varoa? Além de linda. Deus, nós colocamos a vida da Charis nas Suas mãos, Pai. Deus, nós sabemos que ela carrega algo sobrenatural, Pai. Deus, sabemos que ela carrega uma unção do Senhor, Pai. Deus, que ela é bênção, Pai. Deus, bênção onde ela está, Jesus. Aonde ela passa, Pai. Deus, vidas são abençoadas, Jesus. Pai, nós oramos, Pai. Pai, que hoje, quando ela falar, Pai, que nós possamos receber do Senhor, Pai. Deus, que nós possamos ter a nossa vida transformada, Pai. Deus, que não saiamos daqui com o nosso ego massageado, Pai. Deus, mas que saiamos daqui transformados pelo Senhor, Pai. Mudados, Pai. Transformação de mente, transformação de caráter, transformação de pensamentos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Para quem não reparou ainda, ela tá com uma camiseta que é meio a meio e o tênis também é meio a meio também. De um lado é uma cor, do outro lado é outra. Amém, boa noite. É bom que eu tô aqui em cima, que eu não vejo ninguém. Bom, amém. Eu não queria ver ninguém, quem fez isso? Boa noite aí. A gente vai começar então essa série de mensagens sobre o cristão ateu. Deve estar todo mundo se perguntando, né? Eu até postei o banner, um monte de gente perguntando: nossa, o que é isso? Existe isso? Nossa, dá para alguém ser cristão e ser ateu ao mesmo tempo, né? Então, hoje a gente vai desvendar esse mistério, né? Que nem é tão misterioso assim. Mas o que é esse tal do cristão ateu, né? Primeiro, essa série de mensagens é baseada num livro, tá? Se você tiver interesse aí depois, né? Tem PDF, fala aí com o Vitão também, que ele deve saber onde você pode estar comprando. É um livro muito bom. Então, como o João Marcos falou, a gente está divulgando aí, né? As pessoas estão se perguntando, né? Cristão ateu, o que será que é isso? Mas você pode não saber o que significa esse termo cristão ateu, mas eu quero que você saiba que esses cristãos ateus, né, essas pessoas que podem ser cristãos ateus, na verdade elas estão por toda parte, né? Pode ser uma pessoa que frequenta uma igreja católica, pode ser uma pessoa que frequenta uma igreja batista, pode ser uma pessoa que não vai na igreja, pode ser uma pessoa que lê a Bíblia todo dia, pode ser uma pessoa que ora todo dia, mas em toda parte, né, existem cristãos ateus, né? Talvez aqui, né, você está sentado aí do seu lado, pode ter um cristão ateu, mas só que nessa série de mensagens, nós queríamos que você não pensasse nos outros, né? Lá na tal igreja tem um cristão ateu. Lá no meu trabalho tem um cristão ateu. Aqui do meu lado, nossa, aqui eu estou vendo um monte de cristão ateu. Não. Eu quero que você pense em você, né? Talvez aqui em nosso meio, né? Talvez eu mesma, ou talvez você que está ouvindo essa palavra, possa pensar: meu Deus, né? Sem nem saber, eu tenho agido como um cristão ateu. Mas o que é isso? De uma forma bem simples, né? Algumas pessoas aí até deram já essa definição, né? Mas o cristão ateu é simplesmente aquela pessoa que fala que crê em Deus, né? Vai na igreja ou... Não sei, ela diz: eu creio em Deus.
mas no fundo ela age como se Deus não existisse, né? Porque o que é um ateu? É uma pessoa que não acredita em Deus. Então, normalmente a vida dela, daquela pessoa, é guiada ali, né? Não existe, eu vivo da forma que eu quero, né? O cristão ateu, ele fala que Deus existe, ok? Mas em algumas áreas que talvez ele mesmo não percebe, ele vive como se Deus não existisse. Então hoje a gente vai para essa primeira mensagem, né? Mas depois de mim virão muitas outras, né? Creio que pessoas aí extraordinárias virão trazer palavras extraordinárias e cada um de nós vamos trazer alguns tópicos que você pode estar analisando na sua área. Será que nessa área eu tenho agido como se Deus não existisse nessa área da minha vida, né? Então eu quero primeiro fazer um apelo a você, né? Que nessa série você realmente abra o seu coração, sabe? Que você possa receber tudo isso aqui com sinceridade. A gente que está há mais tempo aqui na igreja já ouviu falar bastante desse livro, né? O Cristão Ateu. Alguns já até leram, né? E às vezes a gente pensa, isso não é para mim, eu já conheço, eu já sei. Ou talvez, eu sou da igreja faz tempo, eu vou na igreja não sei o quê, eu nasci na igreja. Então, às vezes, você não recebe com sinceridade isso. Mas eu quero que você esqueça tudo que você já viveu e realmente encare cada uma desses tópicos de uma forma sincera. Será que eu tenho agido como se Deus não existisse nessa área da minha vida, né? Então, se você perceber que em alguma área você, né, que se diz cristão, tem vivido como se Deus não existisse, então se quebrante, se arrependa, se abra, né, com alguém, né? Muitas vezes após o culto aqui, temos pessoas, se você sentiu, não, realmente isso aqui foi para mim, se abra, se quebrante, né? Fale com alguém depois e se arrependa, se abra para o melhor de Deus para você. Amém? Então, para começar, a gente vai falar aí de um primeiro tópico, né? Em que área aí da nossa vida a gente pode, muitas vezes, estar agindo como se Deus não existisse. Então, primeiro ponto. Quando você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Amém? Quando você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Como assim, né? Todo mundo aqui, eu imagino, que já viveu coisas das quais se arrepende, né? Ou que tem uma grande vergonha, né? Muitas vezes a gente fez coisas no passado, ou bobeirinha mesmo, e, nossa, que idiotice, eu não precisava ter feito isso. Ou talvez algo até grave, né? Você fez uma coisa aí que até gerou, depois, coisas ruins, talvez para outras pessoas, você se arrepende amargamente. Então, sempre tem alguma coisa na nossa vida que a gente fez, que a gente olha para trás e pensa, nossa, que vergonha disso, né? Eu me arrependo muito disso, não queria ter passado por isso, queria poder apagar essa parte aí da minha vida, da minha história. Alguém aqui já passou por algo assim? Que bom, não sou só eu. Então, muitas vezes você pode estar sendo um cristão ateu nessa área da sua vida. Você fala, eu acredito em Deus. Mas quando a gente fala em passado, né, quando toca no assunto passado, aí você pensa, não, isso aí eu não preciso tocar nesse assunto, eu não quero nem me lembrar. Mas por que muitas vezes isso pode ser uma atitude de um cristão ateu? O problema é que muitos cristãos ateus, né, muitas pessoas que agem dessa forma, odeiam o próprio passado e a si mesmos, de igual forma, que vivem trancafiados numa prisão de vergonha, né? Então, a pessoa ela não só odeia o que ela fez, ou o que ela viveu, ou o passado dela, ela passa a odiar ela mesma, ela não consegue se perdoar, ela não consegue viver uma vida em liberdade, né? Ela olha para o passado, não, isso aqui não tem mais volta, isso aqui, né, talvez não tenha nem perdão diante de Deus, e você tem vivido aí uma vida trancafiado nessa bola de vergonha, nessa prisão de vergonha. Então a pessoa vem para a igreja, frequenta cultos,
né, célula, lê a Bíblia, tem uma vida constante de oração. Porém, quando se fala em passado, essa pessoa não está disposta a se abrir e muito menos deixar no passado coisas que fez ou vivenciou. Então, talvez você seja uma dessas pessoas, né? Que talvez você está aqui, você recebe, você ouve, né? Beleza. Mas aí alguém fala tal coisa, né? Você tem que abandonar tal coisa do seu passado, ou você tem que perdoar tal coisa que aconteceu no seu passado. Aí você já deixa de lado, finge que não é com você, finge que não está ouvindo, né? Talvez você, talvez nós tenhamos vivido dessa forma. E tem uma frase que estava lá no livro que eu achei muito interessante. Fala assim: quando permitimos que a vergonha controle os nossos atos, nós ficamos impossibilitados de conhecer mais de Deus, pois dessa forma não conseguimos viver para Ele. Em nosso ciclo de vergonha, Deus parece não existir, né? A gente está vivendo um ciclo de vergonha tão grande, né? Não consegue deixar esse passado para trás, que de certa forma você vive como se Deus não existisse. Por que Deus, né? Deus é eterno, né? Por que Deus não pode interferir aí nesse seu passado de certa forma, né? Não vai apagar, não vai mudar, mas mudar quem você é hoje, né? Mexer aí em algo no seu coração, na sua mente, para que esse seu passado não seja mais o seu Deus, não seja mais aquilo que vai controlar a sua vida, né? E eu queria compartilhar algumas coisas assim sobre mim, para trazer mais para a nossa realidade, né? Para a gente exemplificar melhor isso, né? Então, em algumas áreas da minha vida, eu também, né, já agi como um cristão ateu. Eu dizia que cria em Deus, mas eu não acreditava que o meu passado podia ficar para trás. Né? Como todo mundo aqui, né? Se você teve um encontro com Deus em algum momento da sua vida, você tem um antes e depois de Deus, né? E não é diferente na minha vida, né? Eu vivi algumas coisas, né, longe de Deus, né? Não vou falar aí que nem aqueles grandes, sei lá, né? Ex-traficante, não sei o quê, não. Mas, né, eu vivi uma vida longe de Deus, né? E tudo que é longe de Deus, né, querendo ou não, traz consequências ruins, né? Nós temos marcas, né? E eu vivi coisas longe de Deus. E por vezes, esse passado vinha me dizer que eu não merecia nada de bom. Afinal, eu já havia falhado de várias formas. E eu vou dar um exemplo aí da vida sentimental, né? Antes de namorar o João Marcos e de conhecer, casar e etc. Eu já tive, né, outros relacionamentos. E a gente cresceu junto, né? Eu e o João Marcos, assim, a adolescência, né? A gente passou muito perto um do outro, né? Então a gente viu cada um crescendo de certa forma, né? E é interessante que, se a gente for comparar, né? Eu via ele crescendo uma adolescência, assim, esperando em Deus, né? A pessoa certa, né? Eu via ele, né, falando lá que orava sobre isso, que eu quero beijar só uma pessoa na vida, não sei o quê. E o João Marcos era todo certinho, estudioso. Enquanto isso, eu imagino ele do outro lado me vendo, sendo uma pessoa passando ali por uma fase um pouco mais rebelde, né? Deixa eu me perder aqui. Então, aí, talvez, nessa fase, o João Marcos via eu, né, já vivendo uma fase um pouco mais rebelde. E, durante esse período aí da minha vida, eu vivi alguns anos que não era a melhor versão de Deus para a minha vida, não era o que Deus tinha para mim, né? Ele tinha coisas melhores, né? E eu acabei me envolvendo nesse período num relacionamento que me fez perder muito tempo, me afastar da presença de Deus, né? Então, eu perdi meu tempo em um namoro desgastante, frustrante, fora dos padrões de Deus, e tudo isso também refletia muitas vezes na minha vida acadêmica, né? Enquanto eu via, né, outras pessoas se esforçando, estudando, eu acabava matando aula, acabava, né, não sendo uma boa aluna, uma excelente aluna, aquela que dá orgulho para os pais. E isso, em consequência, né,
ia refletir na minha vida profissional, né? Enquanto alguns eu ia ver aí fazendo várias coisas, eu muitas vezes não estava nem aí para isso, não estava nem pensando em estudar para passar em algum vestibular, etc., né? Então, eu passei por esse momento meio conturbado da minha vida e depois, graças a Deus, eu tive um encontro com Deus e fui, né, conhecendo um pouco mais de Deus, aprofundando ali meu relacionamento com Deus. E com o passar do tempo, eu abandonei esse namoro que me, de certa forma, afastava de Deus. Passei a levar a sério meus estudos. E aí você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com vergonha? O que isso tem a ver com passado? O que isso tem a ver com cristão ateu? Né? Por mais que eu não vivesse mais aquela realidade, né, daquela velha Charis, algumas vezes pensamentos de vergonha vinham tentar me acusar e dizer que eu não era merecedora de nada de bom. Né? Pensamentos como assim você agora quer fazer uma faculdade? Né? Você não levou a sério a escola inteira, papapá, e agora você quer levar a sério? Quer fazer alguma coisa? Quer fazer um curso? Né? Ainda uma faculdade que vai me levar a ser professora. Então, quem você pensa que é? Né? Olha o seu passado. Outros pensamentos também em relação à vida sentimental, né? Como assim você quer um homem de Deus para a sua vida? Como assim você está tentando aí buscar algo de Deus para a sua vida sentimental? E tudo que você já fez, viveu em outros relacionamentos, né? Então, muitas vezes, esses pensamentos estavam ali na minha mente, mesmo que de uma forma inconsciente, né? Esses pensamentos estavam ali, né? Eu lembro que nessa área de relacionamentos, né, depois que eu terminei esse namoro, é como se eu tivesse vergonha até de orar para Deus sobre isso, falar, Deus, eu quero um homem de Deus, um homem que te ame, não sei o quê, porque, de certa forma, vinha um pensamento, não, mas você não merece, você não pode buscar algo assim em Deus, porque você, olha o seu passado, né? Depois disso tudo, agora você quer algo bom, você não merece isso, né? Mas Deus, misericordioso, bondoso, como Ele é, me mostrou que eu não sou o meu passado. E o que eu fiz um dia não define quem eu sou. Amém? E foi realmente isso que aconteceu, né? Graças a Deus, eu casei com o João Marcos. Depois de muito tempo, né? Deus abriu os meus olhos. E né, eu casei com o João Marcos, né, graças a Deus. Mas eu lembro que até na fase assim de namoro, né, eu ficava muitas vezes pensando, mas, né, eu vejo que ele se guardou, tal, né, queria uma pessoa de Deus, uma pessoa que, sei, né, ficava pensando, né, enquanto eu tive uma vida totalmente diferente da dele, né, não fiz tudo isso, né, uma vida, ele só, para vocês terem uma noção, ele só beijou eu na vida toda dele. E, né, e muitas vezes vinham esses pensamentos, né, de acusação. Mas Deus, mais uma vez, trouxe uma certeza no meu coração, né, que diz lá em 2 Coríntios 5,17. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? E Romanos 8,1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, por mais que eu mesma quisesse talvez trazer uma condenação sobre mim, por causa do meu passado, eu preciso de uma punição, olha o que eu fiz, como que agora eu vou receber algo bom, né? Então, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Parecia que de toda forma Deus queria me mostrar, esquece, o seu passado ficou no passado, até eu me esqueci, quem é você para ficar se lembrando, né? Então, eu entendi que nem eu e nem ninguém tinha o direito de me julgar pelo que eu já fiz ou vivi no passado. Porque se meu próprio Criador e o único que tinha o direito de me julgar me perdoou, ninguém mais poderia colocar aquela culpa e vergonha de volta em mim. Amém? Quero te convidar nesse momento para abaixar sua cabeça. Abaixe aí sua cabeça rapidinho. Eu quero que você pense aí na sua vida, né? Eu compartilhei aqui um pouquinho, de forma superficial, aí, minha vida, né? Compartilhei um pouco o que eu já vivi. Mas eu quero te convidar agora a pensar na sua vida, no seu passado. Será que você é essa pessoa
que tem se culpado aí constantemente, não consegue abandonar o seu passado, por mais que você constantemente fale que crê em Deus, por mais que você constantemente, sabe, parece que vive sua vida para Deus, quando a gente fala em passado, ainda tem aquele pensamento, aquela lembrança, e aquela ideia de que você não merece um perdão, de que para isso não existe mais perdão. Então, se você é essa pessoa, traz a sua mente nesse momento, sabe? E agora, pode abrir seus olhos? Eu quero te lembrar, realmente, assim como Deus me mostrou, né? Que você não é o seu passado, né? O seu passado pode ficar para trás. Escolha hoje, né, colocar diante de Deus isso. Coloca diante de Deus, né? Depois a gente pode fazer um momento de oração, né? Coloque diante de Deus esse seu passado que talvez tenha te trazido tanta vergonha, tanta mágoa, tanta tristeza, né? Se abra com alguém, procure alguém de confiança seu, mas não guarde isso, não fique trancafiado. Viva, né, liberto nessa área aí. Amém? Amém. E o segundo e último ponto é quando você crê em Deus, mas não tem certeza que Ele o ama. Então, né, existem vários tipos de cristãos ateus, né? Várias áreas aí da nossa vida que a gente pode estar vivendo como se Deus não existisse. E uma delas, né, que acho que ultimamente, por causa de tantos problemas emocionais aí que estão tendo, né, as pessoas muitas vezes não conseguem aceitar que Deus as ama, né? Mesmo que eu acredito em Deus. Mas muitas vezes não consegue entender, Deus te ama e pronto. Muitas vezes ela fica procurando artifícios, razões, tenta viver uma vida perfeita para depois falar, pronto, agora Deus me ama. Mas existe aquele cristão que fala, eu acredito em Deus, mas ele não tem certeza que Deus ama ele. Então, é interessante, né, que se você for conversar com um ateu, a maioria deles falam assim, eu não acredito em Deus, ou não acredito no amor de Deus, porque como pode existir um Deus de amor, sendo que tem tanta gente passando fome? Ou como pode existir um Deus de amor se tem tanta guerra no mundo? Ou como pode existir um Deus de amor se pessoas vão para o inferno? Então, que Deus de amor é esse, né? Então, o ateu, ele não consegue entender que Deus ama o mundo, as pessoas e pronto. Mas tem uma diferença entre o ateu e o cristão ateu. O cristão ateu, ele não questiona se Deus pode amar as pessoas. Ele até acredita, Deus pode amar o João Marcos que prega, Deus pode amar o João Marcos que, olha, ele se guardou no namoro, então Deus ama ele, com certeza. Deus pode amar o pastor, né? Olha, tão estudioso, tão sábio, com certeza Deus ama o pastor, e etc. Mas o cristão ateu, ele não consegue acreditar que Deus ama ele. Ele olha para si mesmo e fala, não, mas eu sou mau pecador, eu faço tudo errado, olha os meus pensamentos, eu só penso coisa ruim, eu desejo mal para as pessoas, como que Deus pode me amar? Então a dificuldade é crer que Deus realmente o ama, né? O cristão ateu, ele pode acreditar que Deus ama o mundo inteiro. Ama o pobre que está na África, ama o rico que está, sei lá, em Miami. Ama todo mundo. Mas é difícil ele acreditar que Deus o ama. E mais uma vez eu vou dar exemplos aqui pessoais. Eu também tive muita dificuldade de compreender o amor de Deus. E entender que Ele me amava e ponto, né? Essa é muitas vezes a dificuldade, a gente entender que Deus ama a gente, apesar de tudo, apesar de nós, apesar do que nós tentemos fazer ou não tentemos fazer, independente dos nossos pecados, imperfeições. Entender que Deus nos ama, nós sendo quem nós somos, né? Por que eu tive muita dificuldade, né? Eu cresci num lar cristão, graças a Deus. Só que eu cresci num ambiente muito religioso, né? Meu pai é pastor, e ali eu cresci numa igreja pentecostal, aquelas pequenininhas que você passa na frente, e tem um homem gritando amém. E depois a igreja fecha e vira uma sorveteria.
eu cresci nessas igrejas pentecostais aí, né? Foi uma bênção, mas infelizmente não foi nesse ambiente que eu tive um encontro com o amor de Deus, né? E ali, naquele ambiente, eu ouvia muito sobre a Bíblia, eu ouvia muito falar sobre Jesus, eu ouvia falar sobre muita coisa. Só que, eu até ouvia falar que Deus é amor. Porém, parecia, eu era uma criança para adolescência, né? Mas parecia ali que as nossas ações, as minhas atitudes tinham que ser perfeitas para de fato recebermos esse amor de Deus. Só um parênteses, tá, galera? Tipo, nada contra a igreja pentecostal, nós amamos aí a ação do Pentecostes. E nada contra, foi um período da minha vida maravilhoso, mas na minha vida não foi ali, naquele ambiente, que eu conheci o amor de Deus, né? Cada um tem suas circunstâncias, né, e etc. Na minha realidade, não foi ali que eu tive um encontro com o amor de Deus, né? E ali, naquele ambiente que eu cresci, né, eu tive essa experiência, né, que parecia, muitas vezes, que era mais importante a minha ação, as minhas atitudes, para eu, de certa forma, me sentir amada por Deus, né? Então, a primeira impressão, e um exemplo aí que eu posso dar melhor, é que a primeira impressão que eu acho que uma criança, um adolescente tem de quem é Deus, é através de quem? Dos seus líderes religiosos, dos seus pais, né? E ali, naquele ambiente, infelizmente, por vezes eu tinha uma leitura errada sobre quem era Deus, por causa, né, de muitas vezes essas posturas, eu olhava e pensava, Deus é assim. Se a pessoa está me cobrando algo para eu me sentir aprovada, Deus deve também agir dessa forma comigo, né? Então, para Deus me amar, eu tenho que agir de uma forma coerente, de uma forma que prove que eu sou boa o suficiente para Ele me amar. E foi nesse ambiente que eu fui crescendo com essa mentalidade. Um exemplo que eu posso dar, sim, alguns exemplos, né? O meu pai era pastor e eu lembro que o momento que eu fui me batizar, né? Na verdade, eu esbocei um pequeno desejo de me batizar. E aí ele passou lá o cursinho, né? Passaram o curso e tal. E aí eu comecei a ter muita dúvida, né? E eu pensei, eu não quero mais. Mas aí já não me impediram de não querer, né? E já, não, mas você é filha do pastor, você tem que batizar e não sei o quê. Então, né? Também lembro, no começo ali da minha adolescência, né? A gente vai mudando um pouquinho de estilo, né? Nessa fase da vida. E aí eu comecei a gostar um pouquinho mais de umas músicas de rock. E aí eu queria usar umas roupas diferentes, andar no estilo. E aí eu lembro que muitas vezes meu pai brigava muito comigo se eu quisesse ir para a igreja com uma roupa diferente, né? Se eu fosse assim com uma calça rasgada. Eu entendo, né, que tem toda a liturgia ali, né, de cada religião, cada igreja, né? Mas muitas vezes eu sentia, nossa, mas eu tenho que me tornar uma outra pessoa, né, para ser aceita por esse Deus, né? Claro que quando a gente é novo, a gente não consegue entender. É a pessoa, é a opinião da pessoa, não a opinião de Deus, né? Mas eu não conseguia desassociar. Eu pensava, bom, para ser aceita por Deus, então eu tenho que usar uma roupa tal, eu tenho que agir dessa forma perfeita. E muitas vezes também associado aí com testemunho pessoal, né? Muitas brigas dentro de casa, problemas dentro de casa, eu vendo muitas brigas ali, e eu pensava, meu Deus, né? Que Deus é esse? Como eu vou agradar esse Deus? Como eu vou conseguir atingir esse nível de perfeição? Ser essa pessoa perfeita, né? Então, foi muito difícil para mim conseguir entender, Deus me ama e pronto, né? Então, mas mal sabia eu que eu estava julgando quem era Deus através da minha observação da vida de outras pessoas e não por um relacionamento íntimo e pessoal com esse Deus, né? Então, se você talvez está pensando aí, né? Será que Deus me ama? Né? Como que você pode saber se Deus te ama, né? Não sei ao certo te dizer.
Mas, às vezes a gente acha que pra gente medir o amor de Deus, é só a gente ver, tô agradando talvez meu líder, tô agradando, sei lá, meu pai, minha mãe. Mas não é isso que vai definir o amor de Deus por você. Deus te ama e pronto, independente se você está num momento difícil, se você está num momento, lutando contra um pecado. Deus te ama, né? Eu comecei a ler mais a Bíblia e buscar mais a Deus de forma pessoal quando eu vim aqui para a IVN. E ali, com muita dificuldade, eu comecei a aprender sobre quem era Deus de fato. Por mais que eu ainda não tinha uma vida, né, talvez, não uma vida que eu imagino que Deus sonhou para mim, né, eu estava ali tentando buscar Ele, né, por mais que talvez lutando contra pecados, eu estava ali, Deus, né, quem é você? Eu quero te conhecer, como assim você me ama? Queria entender, né, e eu comecei a ler mais a Bíblia, comecei a buscar mais a Deus, e nesse processo, né, eu me deparei com muitos versículos da Bíblia, né, que me ajudaram a compreender um pouquinho melhor como é esse amor e como assim Ele me ama, né. Lá em Efésios 2, do 1 ao 5, eu vou ler do 1 ao 5, Efésios 2, do 1 ao 5. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém? Então, através desse e muitos outros versículos, eu fui percebendo que, na verdade, Deus me amou antes mesmo de eu tentar agradar Ele de alguma forma, né? Então, antes de eu tentar ser essa pessoa santa, essa pessoa pura, essa pessoa, né, salva, né? Antes de tudo isso, Deus já tinha me amado, né? Como diz o texto, né? Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então, quando talvez você ainda estava naquela vida pecaminosa, não conseguia abandonar seus vícios, abandonar aí pecados. Quando você ainda estava nessa vida, Deus já te amou, né? Ele já havia mandado seu filho para morrer pelos seus pecados na cruz. Então, a partir dessas verdades bíblicas, eu fui entendendo, né, quem era Deus e como funcionava esse amor, né? Pela graça nós somos salvos, né? Não é por nada que eu pudesse fazer, nada ia mudar o fato de que Ele me ama. Então, antes mesmo de eu me esforçar de alguma forma para tentar agradá-lo, Ele já havia me amado e entregado seu filho na cruz por todos os pecados que um dia eu viesse a cometer. Amém? Quero te convidar mais uma vez a abaixar sua cabeça. E comece a pensar nessa questão sobre o amor de Deus, né? Eu falo que eu acredito em Deus constantemente. Eu falo que eu acredito em Deus, eu acredito, né, na Bíblia, eu acredito em tudo isso. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de entender e acreditar que Deus me ama. Talvez nessa área da minha vida eu tenha agido como um ateu. Eu não acredito que Deus é capaz de me amar, que Deus é capaz de amar, apesar das minhas imperfeições. Amém? Pense aí sobre a sua realidade, sua vida. O João Marcos vai fazer uma oração por nós. Se você se sentiu tocado, eu quero te convidar a vir à frente.
Talvez você tenha se acusado das coisas que você fez, das coisas que você errou. Talvez o seu passado ele venha te lembrando dia após dia daquilo que você fez, daquilo que aconteceu com você. E o diabo, ele é especialista nisso, ele gosta de jogar sobre nós o nosso passado. Ele gosta de jogar sobre nós aquilo que nós já fizemos. Talvez você tenha começado a vir na igreja agora, e as pessoas falam das promessas de Deus para a sua vida, e falam sobre Deus para você, e na sua mente fica: mas eu não posso viver isso por causa daquilo que eu já fiz. Mas eu nunca vou viver o melhor de Deus, porque eu já fiz tantas coisas erradas. Mas nada vai dar certo na minha vida, porque antigamente eu desagradava tanto a Deus. E talvez você pense: eu acho que eu vou ter uma vida limitada, eu acho que eu não vou viver grandes coisas com Deus, porque eu já errei tanto, eu já falhei tanto. Talvez você pense isso, talvez você pense: mas essa área da minha vida eu nunca vou conseguir viver algo bom. Talvez os estudos, eu nunca vou conseguir ter um emprego bom, porque antes na escola eu era um mau aluno. Acho que Deus não quer me dar um emprego bom. No namoro, eu já fiz tantas coisas erradas, eu não me guardei, eu meti o louco no mundão. Acho que Deus não tem uma pessoa certa para mim, não tem uma pessoa abençoada para me dar. Eu nunca vou ter um casamento abençoado, eu nunca vou ter uma família abençoada. E talvez por todas essas coisas, talvez você pense que Deus não te ama tanto. Talvez você pense que o amor de Deus por você é reduzido. A verdade é que tudo isso é uma mentira do diabo. Deus, nós lançamos fora todas essas mentiras, Pai. Estamos aqui, Jesus. Estamos aqui, Jesus, dizendo, Pai, que muitas vezes nós temos pensado como ateus, Pai. Pensado que o nosso passado vai definir o nosso futuro com o Senhor, Pai. Pensado que os nossos erros, Pai, vai determinar, Deus, vai limitar aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida, Deus. Deus, pensar que os nossos pecados, Pai, limitam o amor do Senhor para conosco, Pai. Jesus, tira esses pensamentos da nossa mente, Pai. Tira esses sentimentos do nosso coração, Pai. Deus, e nos permita, Deus, ver como o Senhor vê, Pai. Nos permita entender que se fomos lavados pelo Teu sangue, Pai, que se fomos perdoados, Pai, pelo Teu sacrifício naquela cruz, Jesus, as coisas velhas já passaram, Pai. Deus, tudo aquilo que estava no passado, Pai, ficou lá atrás, Pai. O Teu sangue fez nova todas as coisas, Pai. O Teu sacrifício tornou-nos novos, Pai. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, Pai. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas, Pai. Eis que surgiram coisas novas, eis que o Senhor tem feito algo novo em nossas vidas, Pai. Porque o nosso pecado, Pai, não nos determina, Pai. O nosso passado não determina aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Jesus. E o Senhor tem grandes coisas para nós vivermos, Pai. O Senhor quer que nós vivamos grandes coisas, Senhor. Ei, Jesus, nos ajuda a pensar como o Senhor pensa, Pai. Nos ajuda a ver, Senhor Deus, que o Senhor pegou Paulo, um homem que matava cristãos, Pai. Um homem que perseguia cristãos, Pai. Deus, e o Senhor transformou ele, Pai, em um dos maiores evangelistas, Pai. Naquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento, Senhor Deus. Um homem cheio da Tua presença, Pai. Deus, nos ajuda a ver, Pai, nos ajuda a ver, Jesus. Nos ajuda a nos tratar, Pai, Deus, do nosso sentimento ateísta, Pai.
Deus, de pensar que o Senhor não nos ama, Pai. Sendo que, Deus, um dos versículos mais conhecidos do mundo, Pai, revela o Teu amor, Pai. Porque Deus tanto amou o mundo. Porque Deus tanto amou o mundo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tanto te amou, Deus tanto te ama, e Deus vai continuar te amando tanto, que Ele deu o Seu Filho por você. Receba do amor de Deus, nunca duvide do amor de Deus sobre a sua vida. Por mais difícil que esteja a sua fase, por mais difícil que esteja a tua vida, por mais difícil que esteja a luta contra o pecado, por mais difícil que esteja a luta para permanecer, por mais que as coisas estejam ruins, não duvide do amor de Deus sobre a sua vida. Ele continua te amando, Ele continua te amando, e Ele quer escrever uma história linda sobre a sua vida. Ele quer escrever uma história linda. Ele quer apagar o passado. Ele joga o passado no mar do esquecimento, e Ele começa a escrever uma nova história. Começa a escrever uma nova história. Poder do nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Queridos, em resumo é isso. Cristão ateu é aquele que diz que acredita em Deus, mas ele vive como se Deus não existisse. Que Deus possa continuar nos tratando, que Deus possa continuar mudando a nossa mentalidade, para nós vivermos de fato crendo que Deus existe. Que nós vivamos uma vida que diz: Deus existe, Deus existe, Deus é real. Amém? Seu passado ficou para trás, porque Deus é real. Deus te ama, porque Deus é real. E semana que vem nós vamos continuar sendo tratados, porque a verdade é essa: eu sou um cristão ateu em tratamento. Se eu não cuidar, eu vou voltar ao meu estado de cristão ateu. E todos nós precisamos, dia após dia, vencermos isso. Semana que vem nós vamos abordar um novo tema, um tema diferente. E nós vamos continuar sendo tratados por Deus, e nós viveremos de fato dizendo que Deus existe. Amém? Deus abençoe. Algum aviso, meu amor? Não? Então é isso aí. Avisar que não tem nenhum aviso, tá bom? É isso aí. Cumprimente 7 pessoas com a paz do Senhor, tá bom? Você tem que olhar no olho dela e falar: a paz do Senhor. Amém? E Deus abençoe o nosso rolê. És a minha